Povo de Deus, Lamentações de Jeremias, capítulo 1. E nós já tivemos aí, se você não viu a introdução, seria bom você dar uma passada lá na introdução, né? Acabamos de sair do livro de Jeremias, onde nós vemos ali o profeta Jeremias falando, o povo se rendeu, o povo não quis se render, e quem não, se não se rendesse, o dano seria maior. Eles não se renderam, não acreditaram na profecia de 70 anos no cativeiro, e Deus mandando eles não resistirem. Eles resistiram, tentaram fazer aliança, não adiantou nada. E aí então veio depois de muito aviso, veio a sentença, o trânsito em julgado, ou seja, já era, filho. Não tinha como recorrer. Mas antes tinha como recorrer, pastor? Sim. Mas recorrer contra Deus? Sim. Nós recorremos contra Deus através da sua palavra, contra Deus entre aspas, né? A Bíblia fala que um coração contrito não desprezará Deus. Então o recorrer do cristão é o choro, é o arrependimento, é a confissão, é o pedido de graça, é o pedido de misericórdia. Esse é o recorrer do cristão. E esse recorrer estava à disposição dele lá, e Deus até queria que isso acontecesse. Mas eles nunca recorreram. Sempre tentaram negar a sentença. Sempre tentaram se levantar contra o juiz dos juízes. Então aconteceu a desgraça. E Lamentações de Jeremias, o livro, né, Lamentações de Jeremias, ele vai contar um pouco mais desses detalhes, dos acontecimentos, vai nos dar mais informações daquele período, não só de período de cerco, mas também do período que eles já estavam no cativeiro. Lembre-se que o cativeiro aconteceu em etapas. Lembre-se que quando o Nabucodonosor entrou, o interesse do Nabucodonosor não é ficar lá administrando a cidade. Ele queria ter o domínio da cidade. Bastava pagar os impostos, bastava cumprir o que ele determinava, mandando trigo, mandando comida, né? Mandando a colheita que ele determinasse. Pronto, você fica na tua paz, vivendo a tua vida, faz o que eu quero e você vai se dar bem. Aí as pessoas falavam que iam fazer o que ele queria, mas depois se rebelavam. Aí sempre tinha morte, de tempo em tempo tinha rebelião, e de tempo em tempo mais desgraça, porque o povo não queria aceitar a determinação de Deus, e só aceitava quando não tinha mais o que fazer. Mas assim que achavam que conseguiriam se livrar, tentavam de novo, e mais morte, e aí foi anos e anos nesse negócio aí, né? Nos capítulos anteriores nós falamos sobre isso. Nós temos aí para mais de 15 anos de história, né? Nesse período todo aí. Muito bem, capítulo 1, o lamento aqui, forma poética aqui, o Jeremias, pelo menos estamos partindo do princípio que foi Jeremias que escreveu. Ele faz uma comparação da cidade de Jerusalém como uma mulher viúva. Uma mulher viúva é uma mulher desprovida, não é isso? O marido morreu e ela não trabalhava, né? Período patriarcal. Uma mulher viúva passava muito aperto, muita privação. E agora a grande Jerusalém, a poupuda Jerusalém, né? A magnífica Jerusalém, agora está como uma mulher viúva, né? Onde está, meu irmão, minha irmã, a sua segurança? Hein? Porque se você, com toda a tua segurança, não estiver de acordo com o Senhor, o final da história é você se tornar viúvo. Viúvo ou viúva, desprovido, essa segurança vai embora. Final aí do versículo 1, né? Ficou sujeita a trabalho forçado, trabalho escravo. Olha, a Jerusalém, ela era a empresária. Depois do pecado, ela passou a ser trabalhadora, escrava, explorada, de empresário ao trabalho escravo. Meu Deus, que queda, hein? Chamado para ser cabeça foi cauda. Chamado para ter dupla honra, tem dupla desonra, né? Um chamado glorioso que acaba em um fim desonroso. Um fim entre aspas, né? Porque o fim, no sentido de que perdeu a glória, né?
aconteceu aquilo que ela dizia que não ia acontecer. Qual é o fim? Aconteceu. E aí depois esse fim demora aí uns 70 anos para depois se reerguer. Versículo 2: as suas lágrimas lhe correm pela face, né? As suas lágrimas lhe correm pela face. Então, meu irmão, não adianta depois, como se diz o ditado, chorar pelo leite derramado. Lute para você não chorar depois pelo leite derramado. Estão chorando aqui, chorando por consequência das atitudes deles. Se tivessem feito o que devia ser feito, não haveria esse choro. Interessante aqui que no versículo 2, no final também fala assim: os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Os amigos que se tornaram inimigos. É assim que a vida é. Eles confiaram nos estrangeiros, eles confiaram em profetas, profecias que não vinham de Deus. Eles tentaram fazer aliança lá com os amiguinhos. Cadê? Quando o negócio esquenta, só fica mesmo quem é amigo, filho. E aquelas pessoas mostraram que não eram amigas, né? Não eram amigas, tanto externa quanto interna. Versículo 3: habita entre as nações. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações. Curioso, né? Habitar entre as nações. O sentido aí de ter levado para a Babilônia, me parece que aqui também tem a questão de muitos prisioneiros foram levados para outros lugares, porque é uma confederação, né? Geralmente as potências tinham parceria, né? Mesmo sendo uma grande potência, a Babilônia, ela tinha parceria, né? Ela tinha dominado outros povos. Então, levado para a Babilônia e levaram para outros povos lá que já tinham também o domínio da Babilônia ou estavam em parceria. Mais provável, lugares que a Babilônia também já vinha conquistado. Levado para a Babilônia, levado para as outras nações, feito ping-pong na mão do inimigo. Que coisa vergonhosa. No finalzinho aqui do versículo 3, cadê? Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias, apanhados na angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Então eles estavam em angústia e foram apanhados em momentos fragilizados. Quando você está em momentos fragilizados, em angústia, em enfermidade, você está mais sujeito a ser atacado pelo inimigo de nossas almas, por principados e potestades, e também por pessoas. Então, qual é o caminho? Se fortalecer, né? Se fortalecer para não entrar nessas angústias. Pior ainda quando essa angústia vem direto de Deus. Que a maioria das angústias vem por consequência natural, por sementes que foram plantadas. Não é isso? Versículo 4. Os caminhos de Sião estão de luto. Tá vendo? Lembra do cântico dos peregrinos? As pessoas vinham peregrinando, né, pelos caminhos, adorando, né, ao Senhor, naquela caminhada de adoração até o templo. Já era. Acabou a peregrinação para Jerusalém, acabou os cânticos dos peregrinos, acabou aqueles momentos gloriosos. Por quê? Porque o povo realmente pecou. Consequência de desobediência. Versículo 5. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário. Está vendo? É aquilo que falamos. Chamado para a honra, recebendo desonra. Do inimigo, daquele que não pertence a Deus, dominado por aqueles que não pertencem. Versículo 6. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, né? Meu irmão, minha irmã, qual é o brilho que há em sua vida hoje? Todos nós temos nossos brilhos, não é isso?
Nós temos os nossos dons, Deus nos deu os dons, nos deu habilidade. Existem empresários, existe a habilidade da casa, existem habilidades e mais habilidades. Isso, a tua habilidade é o teu brilho. Qual é o teu brilho hoje? Lute para você não perder o seu esplendor, o seu brilho, para que esse brilho brilhe cada vez mais. Versículo 7. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra de Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários viram. Então, o versículo 7 aqui é um convite para refazer, para meditar, para avaliar as causas. Então, meu irmão, quando você está passando por uma dor, por uma situação incomum, adversa, angústia, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Avaliarmos. Bom, eu estou passando isso por quê? É consequência do meu pecado? Avalie para ver se é. Se encontrar pecado praticado não confessado, confesse. Não estou em pecado não, está tudo direitinho, estou fazendo tudo básico. Pecado todo mundo peca, eu estou falando aquele pecado incomum, aquele pecado persistente, aquele pecado consciente e praticado de maneira consciente. Não tem feito isso, então pode ser provação do Senhor. Deus está me provando. Ou então Deus está permitindo que o diabo venha me tentar. Bom, se for provação de Deus, amém. Lute para ser aprovado. Bom, se for tentação do diabo, lute, se fortaleça para que você possa resistir. Avalie o que está acontecendo. Agora, cuidado, avalie com cuidado de não formatar Deus. Cuidado com essas explicações lógicas. Cuidado, Deus é Deus. Não querer compreender tudo. Ok? Tenta entender, não conseguir entender, descansa. O ponto mais importante é: eu não estou em pecado praticado. Eu não estou fazendo nada daquilo que eu tenho consciência que é pecado, eu vou lá e faço. Antes de fazer, eu sei que é pecado, eu vou lá e faço. Eu não estou fazendo isso. Amém? Não estou nem lutando. Sim, há aquele negócio que você sabe que é pecado antes, sim. Um vício, por exemplo. Mas você está lutando, é diferente. E Deus sabe quando você está lutando. Ou quando você finge lutar, percebeu? É isso que nós estamos falando. Versículo 7, no finalzinho. E fizeram escárnio da sua queda. Fizeram escárnio da sua queda. Tá vendo? Que coisa, hein? Menearam a cabeça. Isso me lembrou de Cristo. Fizeram escárnio de Cristo também. Mas a diferença é que o Cristo sofreu escárnio por fazer a vontade de Deus. Como diz Pedro, né? Acho que é 1 Pedro ou 2. Se alguém tiver te perseguir, alguma coisa contra você, que faça por causa da palavra de Deus, tá? Que faça por causa da palavra de Deus. Você fazendo o que é certo e não você fazendo o que é errado. Essa é a diferença. O escárnio que fizeram de Cristo é porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Não deixe esperar a minha oração, de acordo com a palavra, é que nunca haja escárnio na minha vida, na sua vida, por causa de pecado, mas sim escárnio, perseguição, por causa que você está de acordo com a palavra de Deus. Sempre vai ter escárnio. A questão é a origem dele. Versículo 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Tá vendo? Aquela realidade de honra para desonra que foi falado nos versículos anteriores, ao perder a glória. Versículo 9. Ela não pensava no seu fim. Eita! Jerusalém não pensava no seu fim. Que palavra atual. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? Palavra essa que você pode usar na sua casa, com seu filho afastado, com seu parente, com aquela pessoa que você ama que está afastada. Palavra essa que você pode usar na evangelização. Olha aqui, você está igual Jerusalém.
Você está errando gravemente porque você não está pensando no seu fim. Lembra daquela ilustração que eu não vou contar, vou só fazer você lembrar? Dos dois amigos que se encontraram. E aí, cara, o que você está fazendo? Eu tô fazendo curso. E aí depois? Vou fazer um concurso público. E depois? Vou ganhar muito dinheiro. E depois? Vou comprar uma casa. E depois? Comprar um carro. E depois? Pô, depois eu vou morrer, cara. E depois? A pessoa nunca pensa no fim. Nunca pensa no depois da morte. Leve essa mensagem para as pessoas, principalmente para os teus parentes. Você não está pensando no fim. Ou então você pensa que o fim é o fim, mas na verdade o fim é o começo. As pessoas pensam que o fim é a morte, mas na verdade a morte é o começo da vida. Olha só, guarde isso. A morte é o começo da vida. O começo da vida eterna, com Deus ou longe de Deus. Percebeu? Versículo 10. Ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibistes que entrassem na tua congregação. Para o gentio, o judeu, ele poderia entrar no átrio do tabernáculo ou do templo. O judeu. O sacerdote poderia entrar no lugar santo. Então o judeu pode entrar no átrio, mas não pode entrar no lugar santo. No lugar santo pode entrar o sacerdote, mas o sacerdote não pode entrar no lugar santíssimo. Ok? Então até para quem era povo de Deus tinha restrições. Veio o inimigo e entrou em tudo quanto é lugar e arrebentou contigo, com tudo. E além de entrar em lugar todo, saiu levando tudo. E o curioso é que no registro do que o povo levou, não há um registro direto que se tenha levado a arca do Senhor. Interessante. Como aconteceu lá no tempo de Davi. Na invasão de Babilônia, não há registro que se levou a arca da aliança. Curioso isso. Eu estou falando que não levou? Não. Mas não há um registro direto. Diz que levou tudo quanto era ouro. Aí já pode ser uma indicação indireta. Mas diretamente não há esse registro. Há uma suposição aí que os judeus esconderam a arca, né? E essa arca está guardada até hoje para a reconstrução do templo que os judeus até hoje estão querendo construir e já está tudo prontinho para reconstruir. Ok? Mistério. Mistérios de Deus e acontecimentos escatológicos. Versículo 12. Não vos comove isto a todos vós? Considerai e vede se há dor igual à minha. Então, meu irmão, essas catástrofes, no nosso caso hoje, essa possibilidade de as pessoas não considerarem o fim, essa realidade que as coisas podem acontecer de maneira iminente, né? Nós estamos com saúde hoje, amanhã estamos com enfermidade. Nós, cristãos, o não crente, o risco diário que nós corremos, isso não nos incomoda? O risco diário que nós corremos, o risco diário que nossa família corre, que as pessoas correm, não nos incomoda isso? É uma pergunta que precisa ser feita. E a resposta de muita gente é resposta direta e resposta indireta. Não me incomoda. Essa é a grande verdade. Há muitos que não se incomodam com isso. Já encerrando, já aqui, o capítulo 1, capítulo 1 grandão, não é isso? Versículo 18, por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. Se afastou de mim o Consolador. Jeremias diz que o Consolador, que é Deus, naquele caso, se afastou porque ele deixou, né? Ele tirou a proteção dele. E hoje o nosso Consolador, mais especificamente falando, é o Espírito Santo. E a Bíblia fala, não extinguais o Espírito Santo. Se o Espírito Santo se afastar de nós, no sentido de não mais agir dentro de nós, já era. Se ele for extinto dentro de nós, apagado dentro de nós, já era. Interessante falar sobre isso. Não extinguais o Espírito Santo, não apague o agir dele dentro de você. E o pecado é que faz isso. 8. Justo é o Senhor, pois me
rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados. Essa é a expressão de Jerusalém poeticamente. Ela reconhece, né? Mas reconheceu tarde, né, filho? Já era para ter reconhecido antes, mas pelo menos reconheceu, né? Então paga aí o teu preço, porque depois há esperança para o ferido. Como árvore plantada, marcada pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão, abandonado, o seu tronco morrer, há esperança para você. Versículo 19: chamei os meus amigos, os aliados, mas eles me enganaram. Tá vendo? Vai, deixa de confiar em Deus para confiar em amigos, em parentes, em ser humano. Vai deixando. No final você vai ver a realidade, né? Eles estão contigo porque estão vendo interesse. Mas depois que vê que os interesses não serão satisfeitos, só verdadeiros amigos ficam até o final, filho. Já foi falado isso. Versículo ainda 19, expiraram na cidade. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Morreram de fome. Líderes, sacerdotes, que tinham ali a comida garantida pelos sacrifícios, morreram de fome. Essa é uma das consequências. A morte de fome. Hoje eu penso em morte espiritual. Morte de fome espiritual. Ok? Cuidado para não haver essa morte na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Versículo 20. Gravemente me rebelei. Fora a espada. Não, versículo 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada, os filhos em casa. Eita, deixa eu ler aqui direitinho aqui, peraí. Porque gravemente me rebelei. Fora a espada, mata os filhos em casa, aonde a morte. Eita, tô lendo aqui, não tô conseguindo entender aqui a palavra. Já entendi a palavra, a expressão aqui. Mas o texto eu não estou conseguindo ler da maneira correta, mas já entendi o que significa aqui. Vou tentar de novo. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Turbada está a minha alma. O meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Não, ou estou lendo errado, ou não estou conseguindo expressar da maneira correta, né? A verdade aqui é que ela foi ferida gravemente, né? Porque ela se rebelou e rebelou também gravemente com o Senhor. Os filhos foram mortos à espada, aí que já estava programado morrer, as desgraças, né? Os jovens serão mortos. E ela tá, Jerusalém, de maneira poética, está reclamando, está lamentando com o Senhor essa desgraça. Em casa anda a morte, tá vendo? Né? Ouve que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Então, chegou aí, meu filho, a desgraça dentro de casa, contra eles, nos familiares dele, chegou a desgraça. E agora eles estão lamentando, né? Cercaram. Eu vou ter uma observação aqui. Você observou que eu ainda estou tentando buscar mais entendimento do texto, né? Que eu anotei aqui e me fugiu um pouco da memória aquilo que eu tinha anotado, falado aqui, programado para falar aqui nesse texto.
Eu coloquei aqui uma anotação, deixa eu ler aqui, de repente lendo vai ampliar minha mente. Cercados por fora, cercados foram fome. Ah, sim, agora sim. Eles ficaram cercados lá pela Babilônia, né? Não tinham como sair para plantar, para colher. A água acabou. Então, eles ficaram fracos. E aí, quando eles ficaram fracos, o inimigo entrou, né? E fez a desgraça no meio deles. Muitos não foram, muitos não, né? Não foram, tiveram nem sepultamento, caíram mortos à espada, né? Tanto na rua quanto dentro de casa, né? E nesse cerco, eles começaram até a comer gente, como nós vamos ver agora no próximo capítulo, né? A fraqueza era tão grande, comeram até gente. E nessa fragilidade física e emocional, eles estavam como presa fácil para o inimigo. Essa é a ideia básica aí desse versículo, que eu demorei um pouco, me retendo um pouquinho neles. Versículo 21. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam porque tu o fizeste. Tá vendo? Olha, mais uma vez eu falo, já foi falado. Os inimigos entendiam que Deus estava fazendo aquilo e os próprios povo de Deus não estavam entendendo. E eles se alegraram com isso, né? Se alegraram do próprio Deus deles ter feito isso com eles, né? E ele reconheceu que Deus que mandou isso acontecer, que apregoou esse acontecimento. Versículo 22, encerramos. Os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido, né? Então, resultado de quê? Das prevaricações do pecado. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez enfatizo, lutemos, né, para que esses gemidos não venham em nossas vidas por consequência de pecado. Como sempre digo, o nosso trabalho aqui é nos esforçarmos para produzirmos o mínimo de conteúdo. E o seu trabalho é nos estimularmos, nos ajudarmos, se inscrevendo em nosso canal. E você faz isso rápido, escrevendo aqui embaixo, na palavra se inscrever. Se der o seu like, nos ajuda muito. E se fizer um comentário também. Mas no mínimo, se inscreva, nos ajude, nos estimule a melhorarmos em nossas atividades. É isso. Aqui, Pastor Renê, pense em todas estas coisas e que Deus nos abençoe.